E a Justiça bloqueou mais de 600 milhões de reais dos irmãos Wesley e Joesley Batista para ressarcir cofres públicos de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal concluiu o inquérito contra o grupo, informando que os dois irmãos sabiam do impacto financeiro que estavam causando com as transações que eles fizeram nos últimos meses aí, durante a operação. Para o Ministério Público, eles lucraram milhões de reais com informações privilegiadas. Por isso, o Procurador-Geral da República denunciou os irmãos Wesley e Joesley Batista por manipulação de mercado para a Sexta Vara Federal. Ambos, os irmãos Wesley e Joesley Batista, seguem presos. E o futuro sobre o comando da empresa JBS foi amplamente discutido depois da prisão dos irmãos, porque o Banco BNDES, o Banco do Desenvolvimento, que é um dos principais acionistas do grupo JBS, tem mais de 21% das ações do grupo, esperava que a família Batista saísse do comando da empresa, o que não aconteceu. Com a prisão dos irmãos, quem assumiu a presidência da empresa foi o pai dos dois, que reassumiu então a presidência da empresa, que é um dos fundadores também do grupo. E sobre este assunto eu conversei com um advogado que é também consultor jurídico, o Marcelo Godke, e ele também fala sobre as possíveis consequências internacionais para o grupo JBS. Vamos acompanhar a entrevista. Marcelo Godke, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado por me receber. O assunto de hoje, então, é o Grupo JBS, que recentemente teve os dois sócios presos, os irmãos Wesley e Joesley Batista. E com isso, quem assumiu o comando da empresa mais uma vez foi o pai deles. E o Banco BNDES não gostou nem um pouco dessa história, que é um dos principais acionistas, aí tem 21% das ações do grupo, e não gostou nem um pouco dessa decisão, porque esperava, de fato, que a família Batista saísse do comando da empresa, o que não aconteceu. Com esse cenário, o que deve acontecer aí em relação ao grupo, em relação ao próprio BNDES, essa relação que ele tem com a JBS? Olha, eu acho que nesse momento ainda é um pouco difícil a gente conseguir afirmar alguma coisa, porque tradicionalmente nas companhias abertas brasileiras existe um controlador. A gente tem algumas exceções aí, uma tendência, uma pulverização de controle de outras companhias, mas a grande maioria elas ainda tem um controlador definido e muitas vezes é uma família. Tá? O empresário brasileiro, ele tende a ser muito reticente em abrir mão desse controle, porque ele quer colocar a sua cultura, quer impor a sua cultura e que a empresa seja administrada do seu jeito. Né? Isso a gente percebe muito claramente com a eleição agora do pai dos irmãos Batistas, né? Que ele acabou sendo eleito e, logicamente, está claro que existe uma intenção de que a família mantenha o controle do dia a dia da empresa. Então, assim, é muito difícil dizer. Agora, se por acaso a empresa ela entender que ela queira um futuro brilhante, que ela consiga continuar captando recursos no mercado de capitais, etc., a impressão que eu tenho é que uma mudança de cultura vai ser muito importante, porque esse tipo de embate entre controladores e minoritários nunca é bom para a empresa. Sim. Eu raramente vejo um caso que, se o embate ele continua por muito tempo, não prejudique a empresa. Então, ele vai prejudicar a empresa, essa briga entre o BNDES, que é um minoritário grande, né, e o controlador, até porque o BNDES, além de ser um minoritário, ele é um grande provedor de recursos. Então, enquanto não acabar essa disputa, a gente pode ter certeza que o BNDES não vai voltar a financiar a empresa. Então, o que ela pode fazer alternativamente é buscar recursos no mercado de capitais. Só que, se ela passar essa imagem para o mercado, quem vai ser capaz de investir na empresa? Então, pouca gente hoje, as pessoas que eu tenho conversado, elas são muito reticentes a voltar a investir na JBS e comprar novos títulos a serem emitidos. Isso pensando no Brasil. Agora, vamos pensar que boa parte das atividades da empresa, elas estão lá nos Estados Unidos e que também vai ter uma dificuldade grande de acessar o mercado de capitais lá. Então, isso precisa ser resolvido, essa disputa societária precisa ser resolvida com urgência para que a empresa não se prejudique e consiga, voltar a se financiar no mercado de capitais. Certo, porque legalmente o BNDES não tem o poder de mudar o comando da empresa, né? Não, ele não é o controlador, tá? O controlador é a família, né? Então a gente tem holdings familiares e eles controlam. Existe uma discussão por haver um conflito de interesse, etc., se eles poderiam votar ou não. A minha opinião pessoal como advogado é que o controlador vai poder votar. E ele vai poder eleger, inclusive tem previsão expressa na lei das SA de que o controlador pode eleger as pessoas que ele determinar, né? Mesmo nesse caso. Agora, nada impede que um grande controlador como o BNDES venha processar administradores, e aí sem citar nomes, mas administradores que tenham ou venham a causar prejuízo para a empresa. Porque a lei também prevê essa possibilidade de, quando o administrador ele não age nos melhores interesses da empresa, ele pode ser processado por isso, se ele causou algum tipo de prejuízo. E talvez acabe acontecendo isso efetivamente. Vamos ver o que vai acontecer. E as consequências
medidas aí para o Grupo JBS, além dessas que você já mencionou, mediante todos os fatos aí que já foram apurados até esse momento? Olha, eu vejo que, juridicamente falando, eles podem ser processados com embasamento legal em várias leis, vários dispositivos legais. Né? Então, por exemplo, eles podem ser processados pela lei americana anticorrupção, que proíbe que uma empresa que tenha sede nos Estados Unidos pratique corrupção em outro país, e infelizmente é o que a gente presenciou aí. Né? Então, o FCPA pode ser utilizado para que eles sejam processados. Eles podem ser investigados por fraude de mercado de capitais também. Não sei exatamente até que ponto vai essa investigação, mas nos Estados Unidos eles tendem a ser bastante rigorosos com isso. Sim. Às vezes pela compra de dólar e venda de dólar e compra de ações no mercado também, de uma maneira estratégica, né, que foi o que aparentemente aconteceu. Isso, exatamente. Aqui no Brasil eles já estão sendo investigados pela CVM e há uma chance muito grande de eles serem investigados também pela SEC nos Estados Unidos. E existe também uma outra possibilidade, como a empresa brasileira, a JBS, ela tem ADRs negociados nos Estados Unidos e talvez eles tenham causado danos pelas atitudes tomadas, eventuais acionistas americanos ou detentores de ADRs, né? Eles podem processar por meio das chamadas class actions nos Estados Unidos, e são ações muito caras. A gente viu o exemplo da Petrobras, que aconteceu há pouco tempo. Isso pode acontecer também de eles serem processados, e aí no caso não são só eles, é a própria companhia ser processada nos Estados Unidos por acionistas minoritários detentores de ADRs. O que acontece é que, se a companhia for processada, isso vai prejudicar outros investidores brasileiros, inclusive o BNDES, porque esse tipo de ação privilegia o investidor nos Estados Unidos, não o que está fora dos Estados Unidos. Já existe uma jurisprudência bastante caudalosa, bastante volumosa, no sentido de que a empresa pode ser processada, mesmo não tendo sede lá, pelo simples fato dela ter os seus ADRs negociados nos Estados Unidos. Você considera que esse quadro aí, chegando nesses patamares extremos, seria reversível ainda? Se sim, olha, de que maneira? Eu acho que sim, mas pode ser que a empresa perca muito valor de mercado até lá, entendeu? E eu acho que é o que vai acontecer. Como se diz muito no mercado aí, ela vai apanhar muito, ainda as ações vão apanhar muito até que ela se recupere. Talvez o grande passo para que a empresa se recupere de vez seja que os próprios controladores percebam que eles estão fazendo mal para a companhia, agindo desse jeito, e que eles naturalmente, por vontade própria, se afastem da administração e efetivamente profissionalizem toda a diretoria, todo o conselho, etc. Uma outra possibilidade seria colocar um número maior de conselheiros externos independentes, vamos dizer assim, porque permitir que eles aprovem absolutamente tudo que venha a ser tomado, qualquer decisão venha a ser tomada na empresa. Isso vai tirar deles um pouco desse controle também, seria uma medida cabível aí. Mas, de repente, tomando essas medidas e não demorando muito, pode ser que a empresa seja salva de maneira adequada. Se demorar muito, aí só Deus sabe. Tá certo, Marcelo. Obrigada pela sua participação aqui e por todos os esclarecimentos também. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Tá ótimo. Nós voltamos ao programa. O advogado Marcelo Gotti falou então que os irmãos estariam sendo investigados, né, aqui no Brasil, e agora, de fato, como a gente sabe, eles foram então já denunciados pelo Ministério Público. E as ações do Grupo JBS tiveram uma alta hoje de 0,83% aqui na Bolsa de Valores, com o papel negociado por R$ 8,49, demonstrando talvez uma esperança aí de mudanças no Grupo JBS. De repente, essa alta aí esteja representando isso neste momento.